Olha, quando eu era garoto, eu assisti um filme que eu não me lembro mais. Preto e branco, né? Um filme, não sei se era da série Enigma, era uma coisa assim. Série Enigma ou Além da Imaginação. Eram as séries que equivale ao que é hoje o Black Mirror. E um dos filmes era bem pequenininho. Se vocês procurarem, o enredo é um enredo bastante clichê. Deve ter 1000 filmes, 1000 histórias sobre este enredo. É um jornalista completamente fracassado, o jornal ia de mal a pior, e ele se encontra com uma figura que diz para ele que tinha a capacidade de lhe dar os furos de reportagem. Eu lhe dou os furos de reportagem. Quando você acontece uma notícia, você ser o primeiro a poder noticiar. Com isso, o jornal vai se reerguer. E esse cara é o próprio demônio. Então ele faz um pacto com o demônio, porque a promessa que o demônio faz para ele, apesar de ser desleal em relação aos concorrentes, não envolve nenhum mal. É uma proposta desleal em relação aos concorrentes, mas ninguém vai ser prejudicado por isso. E de repente as coisas começam realmente a ir bem. O jornal dele, até o momento que ele percebe que o jornal está indo rápido demais, né? Mais rápido que o próprio fato. Em outras palavras, o diabo já não estava mais se contendo na sua capacidade de velocidade. Ele estava produzindo as notícias ao invés de chegar em cima delas. O diabo começou a se divertir, gostou. E aí cataclisma, trombada, morte e tal. E o diabo, né, o diabo ali na linotipo, pá. Ele, né, de repente o diabo, você via só o cachimbo do diabo, né? O diabo já sumia e a linotipo funcionava sozinho. E a hora que a linotipo acabava, acontecia. O jornal impresso, aí o fato acontecia. Então, a Folha de São Paulo, ela fez esse pacto com o demônio. Ela não está mais interessada em notícias, reportagens e opiniões, artigos. Ela está interessada em criar a situação. De modo que ela não se importa nem um pouco em redigir um texto onde ela entorte tudo de modo a criar uma situação. Então ela está tentando criar, através da manchete e através da disposição, não é da manchete, é um conjunto de manchetes e a disposição do texto. Porque ela quer ressuscitar alguns temas do bolsonarismo, que vem de jornal. Todo mundo sabe que Bolsonaro vem de jornal. Então, qual é a montagem que ela está fazendo? Ela está tentando dizer que os bolsonaristas foram perseguidos ilegalmente pelo Alexandre de Moraes, pelo ministro Alexandre de Moraes, enquanto ele foi presidente do TSE. E ela está jogando com as palavras, de modo que quem lê por cima fica com a impressão de que Alexandre de Moraes,
como ministro e ministro do TSE e presidente do TSE, atuou igual o Moro atuou na prisão do Lula. Ou seja, o Moro produzia as provas e ao mesmo tempo julgava. Mas isso não é absolutamente nada a ver com o que o ministro Alexandre de Moraes fez. Apenas a parte formal parece. O Alexandre de Moraes pedia relatórios com objetivos determinados. Como é que você pode pedir relatório com objetivos indeterminados? Faça um relatório sobre as eleições no Brasil. Caramba, aí vem um livro que você não sabe o que fazer com ele. Então ele estava como? No STF, ele estava responsável pela investigação sobre as milícias digitais. Quando ele foi para o Tribunal Eleitoral, ele foi sabendo que ele ali no tribunal, se ele não tomasse conta das eleições, as tais milícias digitais iriam atuar. Então era da responsabilidade dele não fingir que ele não era a mesma pessoa. Então aí ele sabia da possibilidade de crimes e ele mandou fazer relatórios a respeito daqueles que ele sabia da possibilidade de crimes. Para bolas! Ele cumpriu o dever. E o ministro Dino, agora, como ministro do STF, falou exatamente o que eu estou falando, que leu as reportagens e não viu aonde está a ilegalidade do que o Moraes fez. Pelo contrário, está ali uma homenagem ao Moraes porque ele cumpriu o dever dele. Então faltava ele chegar, no STF, como ministro do Supremo eu sou um, mas como presidente do Tribunal Eleitoral eu sou outro. Então agora aqui, eu não vou ver quem são os bandidos, vou fingir que não sei quem são os bandidos. Aí ele estaria prevaricando. E ele não fez isso. Pelo contrário. Agora, dizer que ele fez isso na surdina, que ele pediu o relatório de maneira ilegal, bobagem. Ele pediu o relatório dentro da legalidade, dentro dos poderes que ele tinha. E a própria reportagem mostra isso. Mas a maneira como é apresentado é para criar chances para o bolsonarismo sobreviver e, para que a Folha mais uma vez pose de sendo a liberal, a protetora da democracia, do mesmo jeitinho que eles estão tentando proteger a democracia da Venezuela. Mesmo jeitinho. Fiquem atentos, gente, que essas ratazanas estão fazendo igualzinho o filme do jornalista que vendeu a alma pro diabo. Daqui a pouco a gente volta.